Josué capítulo 3, versículos de 1 a 5. Vamos ler. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passasse. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém. Irmãos, o livro de Josué ele é bem maravilhoso, né? É o chamado livro das vitórias, né? O livro de vitória. A gente só vê coisas boas acontecendo aqui no livro de Josué. Tem também, às vezes, as situações ali complexas, né? Acã, algumas coisas assim, né? Meio esquisitas. Mas, assim, o livro de Josué, ele fala sobre vitória, mas ele também fala sobre santidade, sobre santificação a Deus. Então, quando Deus nos prepara para a vitória, né? Para algo que nós estamos esperando, né? E que vai honrar o nome dele, como aqui, né? A entrada do povo na terra e tudo mais, ele nos prepara também espiritualmente. Ele está em busca não só de trabalhar a bênção que ele vai dar para o povo, mas também de preparar o coração do povo para aquela bênção, né? Então, praticamente é o que a gente vê no livro de Josué. E aqui o histórico a gente já conhece. O povo de Israel ele já havia passado por anos difíceis no deserto. Então eles estão saindo do deserto, né? Deixaram lá o Egito. Então passaram pelo deserto 40 anos caminhando ali com Moisés. Moisés não entra na terra e Josué ele está em frente à terra. Ele é o sucessor de Moisés e ele vai ter a missão de colocar o povo na terra e conquistar aquela terra, né? Então, irmãos, como eu disse, muito mais, né, do que Deus dá a terra ao povo, né? O Senhor ele tem um interesse pelo coração do povo, né? Ele não está vendo só, eu vou dar a vitória para o povo, né? Como muitos por aí falam, né? Deus vai me dar a vitória, mas em que condições Deus vai te dar a vitória, né? Com que tipo de coração? Para você fazer o que com isso? Então, o Deus verdadeiro ele não vai dar alguma coisa a você sem que não tenha um propósito e que esse propósito não esteja ligado à vontade dele, certo? Então ele sempre nos dá alguma coisa ligado à vontade dele, ao propósito que ele tem para nos usar, porque no fim das contas é isso. A nossa vida é em prol da glória de Deus, de servir a Deus, de fazer com que Deus seja engrandecido. Ele não dá uma coisa só para a gente, apesar que a gente desfruta da bênção, mas não é só para a gente. Em primeiro lugar é Ele, né? Para a glória dele. Então, não teria sentido Deus conceder ao povo um local agradável, sendo que os seus corações não lhe eram agradáveis. Não tem sentido. Então, por isso que Deus, ele logo aqui nesse início aqui do capítulo de Josué, quando os espias, Josué envia ali, olha, e eles veem, olha, eles chegam em Jericó, né, que é a primeira cidade, eles olham aquela situação, todas as muralhas e tal, mas chegam lá e falam assim, olha, o povo está todo mundo já triste, Deus já tinha vindo lá com o Espírito lá e abatido o coração do povo, porque todo mundo já estava temendo, né? E então já estava fácil ali, né, deles entrarem e domarem a terra. Então, o que Deus ele opera aqui no povo é exatamente isso, é o aspecto de santificação, porque a vitória em si, a bênção em si, é fácil para Deus, é simples para Deus. É simples para Deus conceder aquilo que talvez você almeja, você espera. É simples. Ele não é todo-poderoso. Mas a questão é que, lembra, né? É que Deus ele não tá interessado só na bênção, mas no seu coração. Naquilo que está ali, na sua vida, que precisa ser transformado e mudado, que é o mais importante. Então o resultado
se isso acontecesse, né, se o povo não fosse conforme o coração de Deus, como de fato vai acontecer nas futuras gerações de Israel, é que em pouco tempo eles esqueceriam do Senhor, desprezariam a sua bênção e voltariam a seguir as suas idolatrias. E não é isso que acontece depois? Qual é o capítulo seguinte ao livro de Josué? O livro mais terrível de todos, Juízes. Em que só vai ver o quê? A tragédia. Tragédia terrível mesmo, terrível. Terrível. Coisas assim, abomináveis, você vê ali no livro de Juízes. E o que diz ali no livro de Juízes? Né? Qual é a frase principal do livro de Juízes? Cada um fazia conforme a sua vontade. Cada um, né, não tinha ninguém que liderava o povo. Nem próprio, vamos dizer assim, nem reconhecer Deus como líder, né, o povo tinha. E aí Deus tinha que levantar alguém para sempre vir ali, porque a opressão era grande, né, dos inimigos de Israel por conta da rebelião. Porque no fim das contas o coração do homem ele é ingrato. E principalmente quando ele recebe um favor, ou seja, né, aquilo que ele não merecia. Nós somos assim. A gente tende a ser ingrato àquilo que Deus nos dá. Aquilo que o outro nos dá, muitas vezes nós somos ingratos. Quanto mais a Deus, né, que a gente não está vendo. Né? E o nosso coração vai sempre cedendo e, sabe, chegando nesse nível de ingratidão. Se a gente não for transformar, a gente pode pegar uma bênção e transformar em maldição. Se a gente não souber lidar com isso. Se a gente não tem um coração transformado. Então, ciente disso, o Senhor, Ele não só prepara o seu povo para dominarem aquela terra através, né, do aparelhamento militar, né? Porque, imagina, eles estavam no deserto 40 anos. E eles tinham que saber lidar com guerra também. Para poder dominar a terra logo em breve, né? Mas dá um comandante bom, que é o Josué, né? Um comandante muito bom. Nas batalhas que vão se suceder. Mas antes de tudo, Deus ele deseja preparar o povo espiritualmente. E aí esse preparo espiritual para as bênçãos são advindas aqui de uma ação pessoal e transformadora que deveria ocorrer na vida de cada um ali do povo, de cada uma daquelas pessoas que estavam ali dentre o povo, que se chama santificação. Note que o capítulo 3 vai ser ali o momento em que eles estão prontos para poder entrar na terra. E qual é a primeira coisa que Deus chama para que esse povo faça? Santificação. Santifiquem-se. Né? Aqui a gente vai ver nos versículos 1 a 4, né, de que Josué ele acorda já, né, pela madrugada, ele vai passando ali pelo povo, né, ele chega até o Jordão e ele vai dando ordens, né, em que a ordem é que a arca do Senhor vai na frente. A ideia é que a arca do Senhor é como se fosse um indicativo, né, de que o Senhor estava na frente deles, guiando aquela caminhada, até porque era um caminho que eles não conheciam, porque lembra que aquela geração, basicamente ou praticamente, eles não conhecem aquela terra. Abraão já tinha passado por ela, os patriarcas, mas há muitos e muitos tempos. E agora eles estão exatamente na posição ali de entrar e eles não sabem o caminho. Então a arca é como um símbolo de Deus os guiando. Tanto que eles fazem um distanciamento, né? Aqui, quando ele fala aqui no versículo 4, a distância de 2.000 côvados entre o povo e a arca era cerca de mais ou menos 1 quilômetro. Então a arca estava a 1 quilômetro à frente do povo, e como era um povo grande, então eles tinham que ver onde a arca estava indo para poder eles se basearem e serem guiados por onde a arca estava indo, certo? Que era o caminho aonde o Senhor pediu para eles passarem. Mas aí disse o povo a Josué: olha, o Senhor vai conosco, o Senhor está na frente lá, a arca está a 1 quilômetro da gente, né? Nós vamos nos basear nela para poder entrar lá na terra e tudo mais, só que vocês precisam fazer uma coisa: santifiquem-se. Que é o versículo 5, ele fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então aqui a gente percebe uma coisa em Josué. Primeiramente é a certeza, né? Josué ele estava certo. Olha, amanhã Deus vai operar algo grande. Algo que vocês nunca vão ver. O que é? Então, vocês vão derrubar as muralhas
só pelo som de trombetas. Como assim, né? Pensava que era só na marretada, pensei que era só jogando bomba, né? Sei lá, um canhão, um tanque de guerra, alguma coisa assim, passando por cima. Não, Deus vai operar assim coisas grandes. Eles não tinham visto ainda isso. Lembra que é a geração que não tinha visto o mar se abrir. Era a geração dos filhos de Israel que nasceram durante o período do deserto, mas que viram o maná, que viram a nuvem, que viram algumas outras coisas, mas agora que iriam ver coisas maiores também. Então, Deus chama eles, olha, santifiquem-se. Santifiquem-se. Essa é a primeira coisa. E Deus coloca essa certeza no coração de Josué quando ele diz isso. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E claramente nesse texto a santificação do povo não era um requisito para Deus operar as maravilhas no povo. A gente nota que aqui não é dito assim: santificai-vos para que amanhã o Senhor faça maravilhas. Então não era uma condição, né? Não era assim, olha, vocês precisam se santificar porque senão o Senhor não vai dar essa terra. Não era uma condição aqui, apesar de que, claro, existem textos dentro da Bíblia em que a santidade é uma condição para Deus operar algo em nossa vida. Isso é fato. Mas aqui não. Por quê? Porque independente do coração do povo, Deus iria fazer a sua vontade. Deus iria dar aquela terra que ele jurou a Abraão, lá em Gênesis 15, a gente já leu esse texto, que Deus jurou por si mesmo fazer isso. Certo? Então Deus, ele não precisa da nossa santificação para fazer ou acontecer a sua vontade. Ele não precisa. Ele não precisa que se eu me santificar mais, Deus vai operar mais. Não. Né? Ele vai operar o seu querer, quer você seja um homem, uma mulher santa ou não. Ele vai fazer a sua vontade. Não é assim muitas vezes? Com a nossa vida? Deus tem um plano para nós. Né? Lembra Jonas. Jonas, não, mas não quero, não vou lá, não vou pregar lá para os ninivitas e tal, né? Vou lá pregar. Ah, tá bom, Jonas. Então, Jonas tá no modo carnal, né? Tá no modo ali não santo, né? Não querendo fazer a vontade de Deus. E aí Jonas toma uma decisão de ir lá e Deus fala assim, você vai. Independente se você queira ou não, né? Eu mando uma baleia não, um peixe grande, né? A gente fala baleia, mas a gente pensa, né, que poderia ser uma baleia, né? Mas é um peixe diferente até. Mas Deus manda até um peixe para poder ir lá e trazer de volta. Então, independente, né? Ele vai dizer, tá, então se Jonas não vai, então não vou lá pregar para os ninivitas. Não vou lá levar a minha palavra lá no ninivita. Não, Deus. Né? E Deus poderia escolher outro? Podia. Mas não, Deus falou, não, é você, Jonas. A minha vontade é você, quer você seja santo ou não. Então você se ajeita, se apruma e vai lá. Né? Então é isso que você percebe aqui no livro de Josué. A nossa salvação não é com base na nossa santificação, mas no agir de Deus para nos salvar. Né? Então se de um lado a nossa santificação não é um requisito para Deus agir conforme o seu plano, né? Do outro, nós precisamos de santificação para poder viver em comunhão com o Senhor e desfrutarmos dos múltiplos benefícios da sua vontade, da qual Ele nos deseja dar. Então a questão aqui é, se não nos santificamos, não é Deus e o seu plano soberano que perde, mas é o contrário, é eu que perco. Deus não vai ser mais santo se eu for mais santo, ou menos santo. Então a santificação não é algo só para Deus, né? Não é só para Deus. Não, é para você mesmo. É para o seu bem. Porque no fim das contas, eu vou perder a chance de plenamente viver o máximo de uma vida abundante que Deus quer dar. Não é isso lá em João 10:10? Que o Senhor fala que Ele veio para dar vida e dar vida em abundância? Então, e como é que é essa vida em santificação? Conhecendo ao Senhor, é me alegrando no seu amor, é aprendendo com Ele, é uma vida próxima. Santificação não é um mistério. Santificação é o que? É uma vida onde eu sou que nem
um super saiyajin, né? Tem um negocinho assim do lado saindo fogo, né? Tem uma aura na minha mente, aqui na minha cabeça. Eu sou mais branquinho porque eu sou mais puro, né? Eu sou como a neve, né? Sou bem purinho, assim, sou bem... Não... Pode. As duas. É. Eu não sou aquele anjinho de asa, né? Bonitinho. A gente tem essa ideia de que santificação seja isso, né? Claro, é pureza a santificação. É você não buscar o pecado. É isso aí mesmo. Mas não é essa ideia distante. Não é essa ideia longe, assim, de que para você ser santo tem que ir para um monte lá em cima e se isolar, né? Ir para um canto lá, não sei aonde, onde não tem pecado nenhum. Não é isso. Mas é mesmo que você viva num ambiente terrível, é você não se deixar se contaminar com aquilo, né? Então, o problema do povo de Deus ao longo das épocas, depois de Josué, foi exatamente esse. De não entender o que era santificação. E santificação é isso, é conhecer ao Senhor, é me alegrar no seu amor e aprender com Ele, é estar perto dele. Santificação é isso, é estar perto de Deus. É querer Deus, é almejar Deus. Oséias 4,6, alguém pode ler? Qual era o problema do povo de Deus ali? No tempo de Oséias. Alguém lê Oséias 4,6 e outro irmão lê Jeremias 2,13. Qual era o problema do povo no tempo de Oséias e o problema do povo no tempo de Jeremias? Jeremias 2,13 e Oséias 4,6. Pode. O meu povo está sendo destruído, porque lhes falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te conheceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Muito bem, qual o problema aqui? O que o povo tinha deixado? Deixou de conhecer a Deus. Aqui fala sobre a lei de Deus, ele esqueceste da lei do teu Deus, mas esquecer a lei de Deus é a mesma coisa que esquecer o próprio Deus. Por isso que Deus fala, ele está comparando aqui o esquecimento da lei de Deus como o esquecimento dele mesmo. Dizendo, olha, se você esqueceu da minha lei, eu também vou te esquecer. E como é que isso ocorre na minha vida? Simples. Todos os dias, só basta você não ler a palavra. Todos os dias basta você fazer a sua vontade. Todos os dias basta você ouvir a teologia da internet. Todos os dias basta você criar o seu Deus, conforme você quer. Você faz isso. Você vai ser um religioso que não conhece a Deus. Você vai ser um religioso que não conhece a Deus. Por quê? Porque quando Deus te chama, Ele te chama para que você possa estar na palavra dEle. Conhecer a palavra dEle. É realmente debruçar nesse livro e pedir, Senhor, né? Faz com que cada letra dessa penetre no meu coração e me aproxime de Ti. Né? Que eu sinta prazer por Ti e não pelas coisas do mundo. E o povo, no tempo de Oséias, estava exatamente isso. Ele estava sendo destruído. Por quê? Porque ele faltava exatamente se aproximar de Deus. Almejar Deus. E como é, irmãos? Não é assim, como é que eu vou crescer com Deus? Palavra e oração. Não tem outro meio. Deus deixou a palavra para isso, para a gente ouvir a Ele. E a oração para a gente poder falar com Ele. E Ele nos responder. Então não tem como deixar a oração e a palavra de lado. Não tem como um crente dizer assim, eu sou crente, eu estou firme com Deus, sem palavra e sem oração. Teologia de internet não vai adiantar. Mas eu ouço música. Música não vai. Vai te alegrar por um tempo, você ficar ouvindo músicas. Mas, no fundo, vai faltar o conteúdo. No fundo, vai faltar a base. Não estou dizendo que é bom você ouvir palavra na internet, é bom você ouvir música.
É bom você estar em comunhão com os irmãos, estar na igreja, ouvir a palavra na igreja. Mas a questão é que o que vai manter você firme mesmo não é essa palavra aqui de hoje. Aqui vai ser só um impulsionador para a sua vida, um motivador para a sua vida. Mas é o seu dia a dia com Deus em casa. O que vai fazer essa igreja prosperar, ser grande, do ponto de vista de Deus, né? Madura espiritualmente, que esse é o ponto de vista de Deus, é cada um aqui se dedicar na sua casa, na sua leitura, na sua preparação pessoal, conhecendo esse Deus. E qual foi o problema de Jeremias lá 2:13? Jeremias 2:13. Porque dos males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, e não retêm as águas. Então aqui Jeremias ele usa uma ilustração bem interessante, né? Ele ilustra o Senhor como um manancial de água viva, e ele usa aquilo que não é o Senhor, né? O que não é nada do Senhor, como cisternas rotas, né? Que não retém água. Então há essa dupla aqui, né? E aí ele fala, olha, 2 males esse povo me cometeu, né? Primeiro foi, me deixaram, abandonaram a água boa e foram beber uma água podre, foram beber uma água escassa, uma água que é tão escassa, sabe? Aquelas águazinhas que você cava e aí fica aquela água misturada com barro, as cisternas rotas aqui, né? Aquela água escassa que só tem barro ali, no fim das contas só tem sujeira, né? Que a ideia é que a água, quando a água enche, né, o que é pesado vai descer, né, e o que vai ficar, o líquido vai ficar em cima, né? A ideia aqui é o manancial de águas vivas, não é nem uma cisterna, né? O que é um manancial? O manancial é algo que brota, toda hora está saindo água, está correndo água, enquanto a cisterna é uma coisa parada, né? Onde acumula sujeira, é muito mais, né, acumular sujeira. Então o que esse povo estava deixando? De se alimentar, né, de ingerir, de se hidratar melhor com aquilo que era vida para eles, para se hidratarem com algo que era sujo. Isso ocorre em nossa vida? Ocorre. É só você deixar o mundo dominar seu coração. Você vai abrir a rede social, você vai ver um monte de cisterna rota. Você pode até escolher qual a podridão de cisterna você vai querer assistir. Você pode até escolher, porque é assim que Satanás faz. Mas só tem uma fonte de água boa, que é Cristo, espiritualmente, né? Que é o nosso Deus. Então é para ela que você tem que ir. E no tempo lá de Jeremias, eles tinham deixado exatamente isso, a Deus. Então, irmãos, por isso que Josué diz ao povo, né? Numa paráfrase aqui em Josué 3:5, ele fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Em outras palavras, a gente poderia dizer: santificai-vos em gratidão ao que o Senhor já fez por vocês, ao que o Senhor está fazendo por vocês, e em preparação ao que o Senhor fará por vocês. Deus sempre estava cuidando desse povo, desde o Egito. Deus sempre estava mantendo esse povo ali até aquele momento em que eles chegaram diante da terra. E Deus estava já preparando tudo para eles entrarem na terra. Então a única coisa que Deus pediu para eles é: olha, só façam uma coisa, santifiquem-se. Só façam uma coisa, não deixem o manancial de águas. Só façam uma coisa, me conheçam, não esqueçam de mim. Não me desprezem, porque olha o que já tenho feito, né? E olha o que eu vou fazer ainda. Então, quando Josué ele escreve aqui, ele diz isso, melhor, ele fala isso aqui, né, e é escrito aqui na palavra, ele está dizendo isso: olha, santificai-vos, porque vejam o que o Senhor está fazendo por vocês. Vejam que esse Deus, que não precisava fazer isso, e não precisava dar nada a vocês, olha o que Ele está fazendo. Então, em gratidão a Ele, santifique-se. Então, a santidade
não é nada mais do que uma expressão de gratidão a Deus. Não é nada mais do que isso. Você não se santifica para você, né, como a gente falou, né, para Deus fazer coisas na sua vida. Não é isso. Mas você se santifica em gratidão ao que Deus já fez por você. Mas o problema, muitas vezes a gente não se santificar, é exatamente Oséias e Jeremias, o que eles falam aqui. É porque a gente tem deixado Deus. E aí a santificação se torna o quê? Chato, uma obrigação. Por quê? Porque você está se alimentando com coisa errada e você não está percebendo que aquilo que é errado, aquela dieta ali nas coisas erradas, é que está levando o teu corpo para a destruição, o teu espírito para a destruição. E você está achando que a santificação é chata, é ruim, né? Então esse é o problema. O problema é que a gente tem que olhar a santificação como uma gratidão a Deus. E aí, fechando aqui o nosso tempo hoje, e claro que esse estudo continua lá no sábado, quando a gente conversar ali no nosso tempo em família, mas eu queria trazer 3 ideias do que não é santificação e 3 ideias do que é santificação. Primeiro, o que não é santificação? Ideias erradas, né? Santificação não é um meio de troca de favores ou de barganha com Deus, que é o que a gente acabou de falar, principal, né? Nem sempre essa fórmula vai funcionar. Você pode santificar a Deus, mas mesmo assim não receber nenhuma bênção como você queria, ou daquela que você queria. Ah, mas eu pensei que era só me santificar a Deus, que Deus iria conceder o que eu queria. Pois é, pensou errado. Já pensou não santo. Por quê? Porque a santificação ela diz respeito a você se ver livre de uma condição de influência de pecado na sua vida, de te mover ao errado. Então, se você está se movendo para ser santo só porque você quer algo de Deus, então você já está pecando. Então, a santificação não é barganha. Não é como o pessoal faz por aí, né? Ah, faz isso aí, se ajoelha, né? Se no milho, né? Anda aí, sei lá, de joelho não sei quantos metros, paga uma promessa, né? Achando que esse tipo de santificação, desses atos de santificação, vão mover alguma coisa diante de Deus, e não vai mover. Mas pelo contrário também, você pode até se santificar do modo correto, do modo bíblico, e não ver isso acontecer. Porque santificação não é um meio de troca. Mateus 19, 16, a gente tem esse exemplo. Lembra do jovem rico? Eis que alguém, aproximando-se dele, né, um jovem, né, lhe perguntou: Mestre, que eu farei de bom para herdar a vida? Essa frase aqui é a frase de alguém que está buscando, em sua santificação, alcançar alguma coisa de bom para ele, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer, Senhor, para poder obter a salvação? Né? Em outras palavras, o que eu tenho que fazer de coisas santas, de atos assim que sejam valorosos para que eu mereça a salvação? E aí o Senhor vai até dizendo: olha, você já fez isso? Você já honrou seu pai e sua mãe, né? Você já fez a guarda do sábado, né? Ele citou ali vários itens da lei, né? E aí ele fala: tudo isso tenho feito. O que me falta ainda, né? Então falta alguma coisa? Porque, olha, se é só essa listinha aí, então já tá ok. Aí o Senhor fala, né? Olha, vai, vende tudo que tens, né? Dá aos pobres e traz um tesouro do céu. Aí o negócio pegou, né? Que aí ele percebeu que, olha, tem algo muito maior do que obedecer a Deus no coração dele. Que era o quê? Eram as riquezas, né? Então ele caiu pelas suas próprias riquezas. Então servir a Deus, obedecer a Deus, está num grau menor do que as riquezas no coração daquele jovem rico, né? Então ele se viu ali nessa condição, que é um tipo aqui, né, uma santificação disfarçada, né? Então o que eu posso fazer ali para merecer? E aí chegou-se nesse problema. Aí é uma segunda ideia errada. A santificação
não são mandamentos rígidos e exteriores. E tem essa ideia. A gente falou agora há pouco também dessa ideia de você ir no monte, de você se isolar de tudo, de você... Claro que na santificação você vai precisar fazer isso, fugir do mal, da aparência do mal, das paixões, ok? Mas não é o exterior. Não são coisas rígidas. Né? Ele fala, por mais que seja um mandamento, a santificação não deve ser vivida como uma ordem rígida e cega, sem compreender a razão do porquê tomamos tais atitudes e não outras. Então, por que eu tenho um padrão da minha vestimenta? Por que eu tenho um padrão no meu falar? Ah, só porque o pastor falou que tem que ser assim, só porque a igreja é assim que tem que fazer, só porque... Não é só porque fulano falou, mas tem uma razão por trás. Porque meu coração é enganoso. Porque talvez se eu começar a vir com um tipo de vestimento assim que seja mais aberto, isso pode escandalizar o coração de um outro irmão ou de uma outra irmã. Ou o contrário. Ou se uma irmã vem de um jeito, né? A minha mente, o meu coração pode, no engano, pecar. Só pelo que eu vi. Então há um sentido do porquê das coisas. Há um sentido do porquê a gente vive fazendo coisas sim e coisas não, para nos santificarmos. Porque o nosso coração ele é enganoso. E a gente precisa primeiramente conhecer o nosso coração para poder delimitar as regras dele. E saber, isso aqui eu posso fazer, isso aqui não. Isso aqui eu posso fazer, né? Mas isso aqui não é errado até, mas isso pode me levar a pecar contra o Senhor. Então por isso que eu deixo de fazer aquilo. Então não é só uma regra básica, porque o pastor falou que não pode, então não pode. Há uma teologia por trás. Há uma compreensão por trás. E tem que ser analisado pelo seu coração também. O seu coração ele é enganoso. Tem coisas que para mim é tranquilo. Mas tem coisas que para um outro irmão pode levá-lo a pecar. Então por isso eu não faço. Pelo bem do meu outro irmão. Não é isso que Paulo fala? Se comer carne sacrificada a ídolos ofende ao meu irmão, em 1 Coríntios 8, então eu deixo de comer para que ele não peque. Olha que visão, né? É diferente do tempo de hoje, né? No tempo de hoje, o que a gente fala? Eu estou livre em Deus, posso fazer tudo, estou nem aí, não importa o outro, tudo legalista. É brincadeira? Tem certeza mesmo? A liberdade que temos em Deus não é para a libertinagem. No fim de tudo, avalie o seu coração. Será que você está fazendo isso para Deus, porque você é livre em Deus, ou só para satisfazer o desejo da sua alma? Então tem que ser visto isso. Porque para cair é fácil, meus irmãos. Mateus 23, 4 a 25, né? 4 e 25. É dito lá que os fariseus, eles atavam fardos pesados e difíceis de serem carregados. E eles colocavam isso sobre os ombros dos homens, né? Entretanto, nem eles mesmos, com o dedo, queriam movê-los. E no versículo 25 é dito: ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro são cheios de rapina e intemperança. E tem o outro lado também, né? O lado de você exteriormente se mostrar uma pessoa pura, uma pessoa justa, até ter uma boa aparência, ter uma boa roupa, ter uma boa fala, ter uma boa, sabe, postura de alguém que é santo, mas por dentro você é podre. Então há esses dois extremos, né, da santidade, entre aspas, né, de uma santidade falsa. Aquele extremo onde tudo é permitido e nada me prejudica, e aquele outro extremo de que, olha, eu faço tudo bonitinho por fora para poder mostrar que eu sou isso, mas no fim das contas por dentro eu estou podre, eu estou sujo. Então, com toda certeza, irmãos, a questão aqui é de avaliação. Essa ideia de vamos delimitar um padrão dentro da igreja, isso é necessário. Você ter padrões, ok?
ok? É importante. Só que a questão é que é muito além do que isso. É muito além do que você seguir padrões. Tem a ver com o seu coração. Você pode pecar ouvindo uma música. Você pode pecar vendo um filme. Então, se não é para ver, como Cristo fala? Então, arranca o teu olho. Então, corta a tua mão. A ideia é seja extremo nesse sentido. Né? Não cumprindo uma regra cega, mas olhando o que está realmente acontecendo no teu coração. Traz aquilo para fora e trata. E a terceira ideia negativa, ou ideia errada de santificação, é que a santificação não é um meio de sinalizar a virtude. Ou seja, um bom caráter. Né? Tem muita gente que tem essa ideia de que o que é santificação? Né? É você mostrar que você é uma pessoa boa. Você mostrar que você é uma pessoa, sabe, maravilhosa, linda e cheirosa, porque você é santo. Por mais que, claro, será nítido a existência de uma diferença da maneira que a gente enxerga a vida e de que a gente vive a vida para Deus quando nós nos santificamos, vai ser diferente. Você vai mudar. Não tem como você dizer que é santo e estar na beira de um bar, bebendo todas e não tem sentido. Certo? A vida do crente é diferente da vida do ímpio. Isso aí é nítido. É nítido. Mas a questão é que o objetivo pelo qual nós nos santificamos não é para mostrar que somos bons ou melhores. O motivo que eu me visto bem, o motivo pelo qual eu falo bem, não é para eu poder mostrar que eu sou melhor que o outro, é para Deus. Né? Em Mateus 23, 5 a 7, a gente vai perceber que os fariseus eles faziam isso também. É dito lá: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alagam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes, nas primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados de mestre pelos homens. Então eles amavam essa aparência exterior, porque com isso eles eram bajulados, eles gostavam disso. Mas não é esse tipo de santificação, né, que a gente precisa viver, que a gente deve viver. Pelo contrário. Por que eu me visto bem? Por que eu falo bem? Por que eu não procuro coisas que podem me levar a pecar? Por que eu fujo das paixões? Por que eu não deixo o meu coração me auto-sabotar e me enganar e me levar a algo que eu sei que é errado, mas eu estou ali para Deus, só por causa de Deus, para que eu não perca essa comunhão com Ele, para que no fim de tudo, no final do meu dia, eu não diga assim: olha, hoje eu fracassei, eu sentia tristeza no meu coração, Deus está longe de mim. Geralmente não é essa queixa que a gente tem das nossas vidas espirituais. Por que eu estou longe de Deus? Porque parece que Deus está tão distante. Porque parece que... Por quê? Porque vai ver como é que você tem santificado. Vai ver como que você tem se separado a Deus. Você quer passar 10 horas no celular achando que você vai estar perto de Deus? Você quer passar uma noite toda vendo a série da Netflix e com isso no outro dia tá, uau, bem espiritualmente? Você quer estar no meio do mundo e chegar na sua casa e falar assim, e deitar na sua cama e dormir bem? É impossível. Sabe por quê? Porque no seu coração, no meu coração, habita uma coisa chamada espírito imundo, espírito impuro, espírito o quê? E onde você acha que o Espírito Santo quer estar? Na beira de um bar? Vendo porcaria na TV? Quando você está vendo, ele está vendo também. É assim que você quer estar perto de Deus? É assim que você quer mudança na vida? É assim que você quer dizer como Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai nos mostrar, vai nos dar a vitória?
Amanhã você vai fazer coisas grandes? É assim que você quer que Deus faça coisas grandes na sua vida? É impossível, meu irmão. Quem se torna amigo do mundo, se torna Inimigo de Deus. Irmãos, não tem jeito. É separação. Vai doer. Mas é o que Deus quer na sua vida. Se não for assim, você não vai. Se não for assim, você não prospera. E agora vamos ver o que é a ideia correta de santificação. Eu falei que ia pregar pouco, né? Caramba. A santificação é a nossa própria comunhão com Deus. Eu queria que você pudesse gravar isso muito bem. A santificação é a sua própria comunhão com Deus e a preservação dessa comunhão diariamente. É isso que é santificação. A santificação não é cumprir regras. É a sua própria vida com Deus. Hebreus 12:14 vai dizer o quê? Seguir, em outras versões vai dizer esforçai-vos, né, pela paz com todos e a santificação. Aqui fala, né, do relacionamento com as pessoas, mas também fala esforçai-vos pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a ideia de verá o Senhor aqui diz respeito a quê? A não somente ver o Senhor, claro, quando chegar na glória, né, mas de ver o Senhor também, de contemplá-lo dia a dia na minha vida. De estar na presença dele, de estar em comunhão com ele. Não tem como. A santificação é a sua própria comunhão com Deus. Se você santifica a Deus, é como você está perto de Deus. É como Enoque, né? O rapaz andava tanto com Deus que Deus falou assim: olha, Enoque, eu vou te dar um benefício grande na sua vida. Você nunca mais vai viver nesse mundo. Vem pra cá. Né? Você está andando tanto comigo que, tipo assim, sabe? Tá tão maravilhoso. Não vai nem fazer diferença. Que, sabe? Eu acho que é até mais vantajoso, é infinitamente vantajoso você vir pra cá logo. Né? Como outros, né? Que também viveram com Deus assim tão intensamente, que tinham uma comunhão com Deus tão intensamente que eles, sabe, eles ignoravam qualquer coisa daqui. Porque é isso, a santificação é a nossa própria comunhão com Deus. A gente tem que respirar a santificação para Deus estar conosco. Amém, irmãos? A santificação, 2, a próxima ideia, a santificação é a raiz que nos liga ao manancial de águas limpas, vivas e restauradoras, para não murcharmos nesse mundo de águas imundas, mortas e venenosas. É isso que é a santificação. A santificação é esse ligar, essa raiz que nos liga ao manancial de águas limpas. Não é o que está lá no Salmo 1? Olha como é que o livro de Salmo começa. Versículos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos... O que é isso? Santificar. São atos aqui, não é? O ato de você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem de se assentar na roda dos escarnecedores. São atos de santificação. Aí ele vai continuar com outros atos de santificação. Antes tem o seu prazer na sua lei de dia e noite. Ele não medita 10 minutos, sei lá. Ele não vai pegar a caixinha de promessa ali, olha, qual é o versículo de Deus para mim hoje? Amém, ó, que bênção, né? Judas se enforcou, vai. Brincadeira, não tem essa promessa não. Mas você não vive só de migalhas. Você medita na lei do Senhor dia e noite. Você está perto de Deus. Né? Você não dá só uma passada aqui, olha. Guardou a Bíblia. Você está ali. Você leu ali, você fechou ali, sua mente está ali, olha, eu li isso hoje. Você vai para o trabalho pensando nisso. Você está no trabalho pensando nisso. Você volta para casa pensando nisso. Você dorme pensando nisso, você acorda e Deus está falando com você sempre. Você está no seu dia a dia, nos afazeres da casa, pensando. Não é só, agora tem um momento com Deus, né? Aí acabou o momento com Deus, agora você pode fazer tudo na sua vida que já está ungido ali naquele momento com Deus. Não é isso.
mas é a continuação. É um manancial que vai ali, ó, diariamente, é uma água que vai jorrando ali para dentro de você sempre, porque você está meditando dia e noite. E aí vai dizer, se esse homem faz isso, se ele foge do conselho dos ímpios, se ele foge do caminho dos pecadores, mas seu prazer está na lei do Senhor, se sua alegria está na lei do Senhor, se a sua alegria está em meditar dia e noite, ele vai dizer, ele vai ser como que árvore plantada junto à corrente das águas. Sempre vai ter o quê? Vai ter água. Sempre vai ter líquido, nutrientes, sempre vai ter coisas ali para poder crescer aquela árvore. Ele vai, porque na sequência vai dizer junto à corrente das águas, que no devido tempo, por conta que ele está na corrente das águas, né, no manancial, lembra de Jeremias, né? Dá o seu devido fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem. Você quer ser bem sucedido? Salmo 1. Coloque em prática Salmo 1. Santifica-se a Deus. Agora você quer ser bem sucedido pecando contra Deus, seguindo o que o mundo segue, ouvindo o que o mundo ouve, vendo o que o mundo vê, aí também, peraí, né? Aí não dá. Você quer ser bem sucedido tomando veneno, no lamaçal, na imundícia, nas coisas mortas. Como é que vai ser? É impossível, meus irmãos. E terceiro, a santificação é um ato de gratidão. A gente já falou, né, lá no início, por termos recebido o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. A santificação é um ato de gratidão. A gente tem, como eu falei, a ideia de que a santificação é um ato de eu tenho que me santificar, tenho que fazer isso, né? Como se fosse um peso, né? Eu tenho que fazer isso, né? Porque o pastor está me vigiando, o pastor está vendo, o pastor está muito antes do que eu só sou um porta-voz de Deus, meus irmãos. Eu pretendo ser um porta-voz de Deus só na sua vida, mas você não está santificando para mim. Você não está se santificando para poder mostrar para mim o quanto você é bom. Você está santificando para Deus. É porque você é um filho de Deus. Não é isso que está lá em 1 Pedro 1, 14 e 16? Como filhos ou da obediência, não vos amoldeis. Seria a mesma coisa aqui de amoldar, se conformar, né? Então, como filhos da obediência, obedientes, né? Não se conforme, não se ajuste. Se é para me santificar a Deus, eu vou fazer. Se é para ser puro aos olhos de Deus, eu vou. Independente do que A ou B pense. Porque eu sou filho de Deus. Não posso andar com os filhos do mundo. Ele fala, não vos amoldeis as paixões que tinhas da vossa ignorância. Porque na ignorância era assim. Quando eu não conhecia Deus, eu me entregava a tudo e a todos. E a todas as coisas. Mas agora não, pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, irmãos, não tem outro, sabe, não tem outro caminho, assim, não tem assim, olha, eu posso ser o crente Raimundo, né? Sabe o que é o crente Raimundo? Aquele que tem um pé na igreja e um pé no mundo, né? Então, assim, eu posso brincar, assim, não, estou na igreja aqui, canto louvor, mas também estou lá no mundo, estou na gandaia e eu fico ali, ó, né? Não existe, irmão, não existe. Isso é safadeza. Desculpa o termo, mas é safadeza isso. É você brincar com Deus. Deus está te chamando, olha, tem um manancial de águas vivas aqui do teu lado aqui. É só você plantar a sua árvore ali, ó, se planta do meu lado e você vai ver como você vai ser próspero, como você vai ser abençoado, né? Como Josué falou, olha, a vitória está na nossa frente, mas vamos ficar perto de Deus agora, que agora é que a gente tem que ficar mais ainda. E aí você quer ser bem sucedido assim, não dá, porque você é filho de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. E nem divide o seu filho com ninguém. Ele não vai dividir você para Satanás. Você pode até lá
se mergulhar lá nos lugares lá, andar no mundo como os filhos de Satanás fazem, andam. Mas uma hora Deus vai te cobrar. Uma hora Deus vai te trazer. Uma hora aquilo que você faz vai ser descoberto. E só vai existir um caminho: se arrepender e voltar para Deus. Porque Deus não vai te dividir com ninguém. Você é comprado. Já te salvou. Não tem outro caminho. O Espírito Santo habita em você. Ele vai incomodar seu coração até o ponto em que você se volte para Ele. Porque você só vai ser feliz. Como Pedro fala aqui, né? Você só vai ser santo diante de Deus, alegre, contente, quando você estiver perto de Deus. Só perto de Deus. Só colado a Deus. Por isso não deixa, Deus, não deixa. 1 Coríntios 10, 31, para poder fechar. Porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a pergunta que eu deixo para vocês hoje é essa. É uma pergunta que diz muito a respeito de santificação, né? Será que aquilo que eu estou fazendo é para chamar a atenção do mundo para mim ou do mundo para Deus? As coisas que eu tenho feito na minha vida hoje, será que é para chamar a atenção do mundo para mim ou do mundo para Deus? Isso responde se o nosso coração está vivendo em santificação ou não. Sabia? Porque se eu estou vivendo em santificação, tudo o que eu fizer vai ser para mostrar a Deus. Vai ser para que Deus seja engrandecido. Agora, se o que eu faço é para chamar a atenção do mundo para mim, aí pode ter certeza. Você não está sendo santo diante de Deus. Porque você quer a glória, só pertence a Deus. Então não podemos, irmão. Santificação ela é a base de uma vida de plena comunhão com o Senhor de toda a glória. Então, santifica a Deus. Que 2025 seja esse ano de santificação mesmo. E você abandonar a prática, vícios, pensamentos, desejos, vontades, sabe? Coisas que talvez há anos você tenha lutado. Coisas que há anos você sabe que, tipo assim, olha, pastor, eu sei que aquilo ali é algo que eu, sabe, eu gosto, a minha carne gosta, pastor, mas eu sei que vai me distanciar de Deus, então foge disso. Abandona mesmo. Não deixa. Se quer fazer um ano diferente, vamos santificar a Deus. Porque se santificando a Deus, você vai estar aqui no culto. Você vai sentir desejo de estar ouvindo a palavra. Você vai estar sentindo desejo de orar. Você vai estar sentindo desejo de cantar a Deus com mais alegria. Você vai estar sentindo desejo de poder sair e pregar o Evangelho. Meus irmãos, o nosso tempo é tão curto aqui. A vida que nos espera é tão maravilhosa lá, mas o tempo que a gente tem aqui é tão curto que a gente tem que aproveitar o máximo para Deus. No fim de tudo é isso. Então faz desse ano diferente. Não estou pedindo muita coisa, não estou pedindo para você, pastor. O pastor está pedindo para eu poder, a partir de hoje, né, todo dia ler a Bíblia 3 horas por dia, orar de joelho 1 hora. Eu não estou pedindo isso não. Né, como talvez outros do passado faziam, ou se dedicar a atividades espirituais nesse nível. Não é isso. Mas com pouco que você pode, comece. Mas persista. Continue. Não deixe. Não deixe. Porque Josué 3,5, vamos decorar esse versículo nesse ano. Na verdade ele já é autodecorativo, né? É bem fácil. Porque em Josué 3,5 é dito: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Então o Senhor, Ele deseja fazer maravilhas no nosso meio. Ele quer fazer diferente na sua vida. Talvez de tudo que você tenha feito até aqui. Ele quer fazer diferente. Mas para isso é preciso que você santifique também, né?
é que você se prepare para aquilo que Ele quer, que Ele tem para a sua vida, o plano que Ele tem na sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama a sermos santos diante do Senhor. Esse tema, com certeza, Senhor, é muito vasto, tem muita coisa a gente pode tratar, muitos subtemas. Talvez tenha muitas coisas práticas que a gente não falou aqui hoje, específicas. Mas o que importa é esse chamado que o Senhor nos levou aqui a Josué 3:5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso nome. Então, Senhor, sabemos que o Senhor quer fazer isso. Sabemos que o Senhor tem um plano maravilhoso e perfeito e que o Senhor nos promete uma vida abundante ao teu lado. Mas nos ajuda, Senhor, a poder exatamente nos prepararmos, sermos mais santos diante do Senhor. Almejarmos, como nós lemos ali em Hebreus 11:14, a pátria, procurarmos por essa pátria, que isso seja o que mova o nosso coração, que nos leve, Senhor, a nossa alegria diária, que nos faça servir a Ti com mais empenho, com mais disposição, com mais ânimo. É saber que através de nós o Senhor pode trazer almas, o Senhor pode nos levar a fazer coisas maravilhosas e grandes para a Tua obra, para o Teu reino, que tem valor eterno, que não ficará só por um tempo aqui. Senhor, que seja o desejo do nosso ano, por santificação, tanto para esses que estão aqui, para nós, como para aqueles, Senhor, que talvez não estejam aqui, que ouvirão essa palavra depois. Mas que seja isso, Deus, que nos mova em 2025, esse desejo por estar ao Teu lado. Em nome de Cristo, amém.